Boa tarde, amigos ouvintes do canal Recorte Jurídico. Hoje, meu nome é Rubens Márcio Pavarim, nós estamos aqui no evento da Abracrim e hoje eu vou entrevistar uma pessoa que dentro das provas digitais é fantástica. Ele, para vocês terem uma ideia, para o que você está fazendo agora, ele é equivalente ao Ayrton Senna nas provas digitais. Leandro Morales, sócio da empresa STW Brasil, está aqui com a gente hoje. E vai ser fantástico, prometo para você. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Muito obrigado aí pelos elogios. É muito legal fazer parte, falar um pouco dessas questões técnicas. Eu acho que isso, para o recorte jurídico, a gente acaba trazendo todos esses pontos, aonde isso pode ser útil e importante para o advogado na defesa aí do seu cliente. Bom, Leandro, prazer enorme e até fantástico. Leandro, para quem não sabe, é um ídolo dos ídolos que eu conheço na relação de prova digital. Mas, Leandro, eu queria que tu comentasse um pouco sobre a relação do evento, um pouco sobre você, mas um pouco para aquele ouvinte que está lá e que está num escritório pequeno, achando que prova digital não chegou ainda para ele, que isso é relacionado a escritórios grandes, que são relacionados a grandes causas e que para ele isso nos processos dele não vai servir, ou pelo menos que ele vê ou não consegue ver que vai servir. O que você teria a falar para esse ouvinte da relação prova digital? Isso é extremamente importante, doutor, porque muitas vezes o advogado acha que só clientes que vão ter ali, né, conseguem fazer a contratação de um perito, que esse trabalho é muito caro, que muitas vezes o próprio advogado não pode atuar porque depende muito do conhecimento tecnológico e na verdade não. Na verdade, quando a gente detém essa questão do conhecimento, de como funciona os processos de cadeia de custódia, hoje a questão de todo tipo de apreensão que você tiver, você tem um celular, você tem um computador, você tem logs, você tem outros tipos de dados digitais que estão sendo colocados dentro desse meio e muitas vezes o advogado desconhece de como isso funciona. Tem casos, doutor, que a gente chegava até para o próprio advogado e falava, olha, você precisa de um perito, ele fala, não, o dia que eu precisar, eu entro em contato, ele mesmo achava que nunca precisava. Então muitas vezes é apresentado os processos pelas polícias, pelos órgãos ministeriais, às vezes o próprio juizado ali traz pontos extremamente importantes e o advogado achava que não precisa ter esse conhecimento. Então essa ligação entre o mundo de tecnologia, o mundo digital, junto com as questões da lei, essas questões jurídicas, é um ponto muito importante e eu acho que esses eventos, isso contribui muito para os advogados terem, na verdade, o melhor conhecimento para poder atuar nesses casos. Me permita, eu acho fantástico, assim, falando da questão da advocacia, essa preocupação dessa união no sentido de o perito aqui, não só o Leandro, como vários outros que estão palestrando aqui hoje, se fazer entender, porque é algo muito novo e a gente não sabe. Às vezes o advogado fica com vergonha de perguntar, não pergunta, e o perito com uma linguagem técnica, então eu acho fantástica a questão do perito se fazer entender. Descobrimos um meio termo para quê? Para que isso venha em benefício do cliente efetivamente. Eu vi que a STW no site tem vários cursos, efetivamente, cursos gratuitos. Dentro dessa linha ou algum outro conselho, qual conselho que tu daria para esse jovem advogado ou para esse advogado mais antigo que acha, pô, eu sou da época analógica, eu também sou, mas que agora está entendendo que não existe tocar um processo sem ver a prova pericial, está entendendo a importância da prova, o fundamental que se tornou a prova digital. Que conselho que daria para essa pessoa que começou a ver agora, que acha que não consegue dar conta? Exato, um dos pontos principais que eu trago para essa questão realmente é a questão do treinamento do conhecimento, né? Se o advogado ele entender as diferenças dessa questão de um celular, quais são os tipos de apreensão que são feitos, quais são os tipos de coletas técnicas, quais são as ferramentas que a gente tem nesse trabalho pericial, o que muitas vezes é entregue pela justiça, o que os órgãos ali, né, de segurança pública apresentam, esse ponto é extremamente importante porque o advogado, no momento que ele recebe aquilo, é muito dado, são muitas técnicas, sopas de letrinhas, a gente fala arquivos UFDR, Cellebrite, outras ferramentas, os dados de um HD, então esses pontos, dos pontos principais é que o advogado consiga fazer um treinamento, comece a se aprofundar nessas questões de prova, saberem as diferenças, saberem o que perguntar e muitas vezes saberem o que vão pedir
para a justiça, muitas vezes pedir para a polícia, porque a polícia muitas vezes não entrega toda aquela questão da integralidade. Então o advogado ali recebe um arquivo PDF com 350 mil páginas, ele não consegue agir, não consegue saber esse ponto. Então um dos pontos importantes é, legal, recebi essa prova, onde nisso nasce, não é porque existe uma ferramenta como o próprio Cellebrite ou alguma outra ferramenta técnica, a cadeia de custódia daquilo está extremamente validado. Tem vários pontos que o advogado precisa entender tecnicamente, e essa é a chave, junto com a questão do conhecimento, para poder contribuir melhor aí para essa questão de realmente validações da prova e ter uma segurança jurídica para isso. Fantástico, perfeito. Se você ouvinte, assim como eu, já recebeu só um relatório policial e achou que aquilo é aquilo e pronto, imutável, ou se você recebeu algo com o código hash e achou que não tinha mais o que fazer, tem muito para ser feito. Gostaria até de dizer, acompanhe nas redes sociais, não só o Delano, Joaquim Perito, mas também rede social. Pode falar para nós, rede social, eu acho fundamental que eles sigam, Leandro. Com certeza, tem vários pontos, o próprio Joaquim, Delano, a própria rede social do Alexandre mesmo. E a sua? A minha, nossa, da STW Brasil, a gente tem colocado muitos pontos nesse sentido, dizendo, olha, por exemplo, a minha é Leandro _ Morales Stefano, ela é meio complicada, porque ela nem era uma rede social tanto focada nesse ponto, mas a gente acaba migrando automático para isso. Hoje a gente contribui dizendo muito sobre até, por exemplo, a utilização do iPad, que é uma ferramenta hoje open source, disponível gratuitamente para os advogados fazerem análise, fazerem muitas vezes esses processos. E o advogado, doutor, acha que não, isso é impossível de eu fazer, é muito difícil. Teve agora a imersão que a gente participou, tá ali de uma forma simples, né, simplificada, de como essas ferramentas ajudam o trabalho. Então a gente tem essas informações em redes sociais, a gente tem diversas decisões aí saindo jurídicas, né? Então essa questão do time jurídico também trazendo esses pontos, sendo o bloco de conexão entre a parte técnica e a parte jurídica, isso tem sido muito proveitoso para esse trabalho, tá? Fantástico, meu amigo. Tenho que te agradecer aí muito pela relação dessa obrigado entrevista. Aí por tudo que a gente fez. Vou dizer para vocês o seguinte, o Leandro está aqui, provas digitais, acompanhe Recorte Jurídico, acompanhe as próximas entrevistas. Provas digitais não são o futuro, não. É o presente. E vem com a gente. Até mais, valeu. E contem com a gente aí o que vocês precisarem, o evento tá maravilhoso, muita forma ali de troca de conhecimento, tá valendo a pena. Obrigado demais. Estamos disponíveis aí, doutor, para o que precisarem. Obrigado. Valeu.